Café de Negócios. Comece seu dia compartilhando ideias. Com Cláudio Nazajon. E o tema de hoje é a pesquisa da Accenture, que fala Global Consumer Pulse, que mede o comportamento dos usuários no mercado. E ela tem alguns insights muito interessantes que eu achei que valia a pena a gente discutir. Olha só o que eles acharam. Foi uma pesquisa feita com 30 mil consumidores do mundo inteiro, dos quais 1.500, 1.560 foram no Brasil. Eles acharam o seguinte: 83% acham dispensáveis as marcas que não se posicionam em relação a questões políticas, sociais, ambientais e culturais. Conclusão: a população prefere comprar de empresas alinhadas com seus propósitos. Então, a empresa que está querendo ficar sempre em cima do muro, que não se posiciona, ela acaba não desagradando a ninguém, mas também não atrai ninguém específico. Ela passa a ser mais passa a ser dispensável, segundo os consumidores. 76% dos pesquisados se dizem influenciados nas decisões de compra pelos valores propagados pelos líderes dessas empresas. 87% desejam comprar de organizações transparentes quanto à origem dos produtos, das condições de trabalho e dos testes em animais. E o pior de tudo, olha isso aqui: 79% acreditam que boicotes nas redes sociais podem ser decisivos para as empresas mudarem as suas atitudes. Então, se o cara não gostar da tua atitude, ele é capaz de criar um movimento nas redes sociais para fazer com que as pessoas não comprem mais de você. Cara, esse novo comportamento do consumidor, ele tem que ser considerado. Então, quando a gente estabelece as nossas políticas, eu mandei hoje de manhã, o resultado dessa pesquisa para o meu time. Falei, vamos discutir isso na reunião da tarde, porque nós somos negócios, a gente se posiciona para falar de negócios, e empresa, e ERP, e o caramba, mas acho que está na hora de entrar. Empresas como a Reserva, por exemplo, têm levantado bandeiras, e essas bandeiras atraem clientes. E os clientes pagam mais pelo produto porque a empresa levanta essas bandeiras. Essa era a discussão que eu queria. Enfim, esse é o nosso pano de fundo para as discussões. Quem quiser se posicionar, vamos adiante. Pois é, parece que grandes corporações já tiveram acesso a essa pesquisa também. Você viu o movimento da Unilever, da Coca-Cola e outros grandes com relação a uma rede social aí bem impactante de parar de fazer anúncio, de fazer publicidade. A Unilever, me parece que até o final do ano, a Coca-Cola, por um mês, justamente para obrigar essa rede social a se posicionar, a tomar providências mais eficazes contra discursos de ódio. Então, quer dizer, isso daí, eles fizeram alinhamento com o consumidor que defende a mesma bandeira. Então, quer dizer, o cara vai passar na prateleira, como a Coca-Cola fez um negócio legal, vou levar mais uma Coca-Cola. E por aí vai. Bom, nessa toada aí existem dois movimentos, né? A empresa 2,5 e as B Corps. A empresa 2,5 é aquela empresa que ela fica entre o terceiro setor, né, que é o setor que visa não ter lucro, e a empresa 2, que é a empresa que quer ter lucro. Então, uma parte do lucro da empresa que quer se colocar nesse novo mercado 2,5 é para tentar uma parte do seu lucro, ou até mesmo em alguns casos integrar o seu lucro, e ajudar uma causa social. E as B Corps é que estão colocando dentro da sua definição de lucro também uma solução social para alguma causa. No caso da Reserva, ela tem dois pontos aí, né, já que o Cláudio colocou. A Reserva tem um P, aliás, um P, 5P, que é um produto, 5 pratos, que ela coloca na causa social de aplacar a fome do Brasil. E o outro produto é a Escola da Rebeldia, que ela coloca como um ponto educacional, né? Ainda tem um terceiro ponto que eles falam menos, que eles aceitam funcionários para vendedores acima dos 45. Acho que a faixa correta são 50 anos.
Cada vez mais uma empresa ela tem que entender que ela exerce a missão social dela, né? Já que os governos não estão conseguindo cumprir essa parte, algumas empresas trabalham com isso. E a sociedade responde, né? Você vê aí o próprio caso do alimento orgânico, né? Das empresas que não poluem, ou que falam, que tratam a água. Então, esse posicionamento, essa parte da empresa se integrando com a sociedade, está trazendo fãs, né? Então, você, quando faz uma razão social dessa, né, você escolhe uma causa social dessa, você cria fãs. E se alguém lhe ataca na rede social, esses fãs vão responder contra essas pessoas. Então, você não vai gastar milhões e milhões tentando se posicionar contra eles. A sua rede, a esfera que você conseguiu montar dentro de uma rede social vai lhe proteger. Ela vai contra-atacar sem que você tenha que fazer um movimento. Basta que você seja verdadeiro nas suas proposições. É lógico, né? Dentro dessa história da empresa 2,5, você tem até uma ideia de clube de causas, né? Em que a empresa elege 3 ou 4 causas naquele período, naquele exercício, e quando você compra alguma coisa, uma parte daquele lucro ela vai distribuída por essas causas, que o próprio cliente pode definir quem é. Nós estamos vivendo uma relação de que as empresas também façam um balanço social. Isso daí justamente é para poder fazer a métrica daquilo que a empresa ela se preocupa em relação à sociedade. Isso já existe já na área contábil, né, onde passa também em relação se a empresa paga os impostos corretamente, se a empresa ela tem preocupação com seus funcionários, tá? E o que ela vem gerando de resíduo, ela vem se preocupando com esses resíduos. Então, isso daí já existe uma métrica, onde que esse balanço social é reconhecido, é chancelado. E isso daí é igual, por exemplo, o prédio onde você mora, com selo verde, tudo isso daí já existe, já é uma preocupação. A situação, realmente, com relação à sociedade, as empresas devem se preocupar mesmo em demonstrar essa preocupação, conforme o Jaime falou. Porque o que a gente observa, principalmente nas redes sociais, aquelas empresas que demonstram ter responsabilidade social, ambiental, né, com relação também à preocupação com o funcionário, até mesmo com relação à proteção aos animais, elas são muito bem vistas. E isso faz com que o consumidor até proteja essa empresa em caso de alguma reclamação, né, conforme mesmo o Guilherme falou. Então, eu acredito que o empresário ele tenha que repensar essa política e considerar essas questões, porque uma boa imagem na empresa faz também com que ela consiga mais mercado e faça com que o consumidor sinta prazer em adquirir os produtos daquela empresa que acaba observando essas questões que são importantes para ele, né? Sabe que uma das coisas que eu estou preparando uma aulinha para dar na minha mentoria amanhã, e uma das coisas que eu estou falando aqui é que a parte de marketing, as empresas têm que se preparar para novos KPIs. KPI é Key Performance Indicator, né? São indicadores de desempenho. Então, agora com essa nova realidade, vamos dizer assim, porque tem coisa que vai passar, né? Esse negócio de ficar usando máscara, eu acho que daqui a 2 anos a gente já vai ter parado. Em algum momento a vacina vai entrar e tal. Mas tem coisas que não mudam nunca mais. As empresas já perceberam agora que quem estava com medo, estava com preguiça de ir para online, já foi. Não teve outra alternativa. Então houve um incremento enorme de vendas online e de empresas que estão indo para o home office. Eu mesmo, 95% da minha empresa vai ficar em home office, mesmo depois que a pandemia passar. Isso agora é nova realidade. Então, nesse
movimento, tem algumas coisas que as empresas precisam se adaptar. Por exemplo, os KPIs agora, quando a gente fala de KPI, quando eu falo de indicador de desempenho, eu falo basicamente de três vetores, né? Tem um vetor de objetivo, para que serve aquele indicador, qual é a métrica que ele vai medir e qual é a forma de otimização daquela métrica. Então, se eu vou medir, sei lá, produtividade, como é que eu vou medir a produtividade e como é que eu vou fazer para que essa métrica gere uma aprendizagem contínua. Então, cara, a gente vai precisar começar a ver agora, vocês que estão querendo ir para atendimento virtual, né? Você vai ter que começar a pensar em taxas de conversão, em taxas de evasão, quanta gente que entra vai embora, em lifetime value, o valor vitalício do cliente, coisas como custo de captação, retorno sobre investimento, e tem um monte de indicadores que existiam na velha economia, vamos dizer assim, mas que precisam ser adaptados para essa nova realidade em que a gente está aqui, meio que virtualmente. E outra coisa que é importante é que o mix de marketing, aqueles 4 P's do Michael Porter, eles mudaram. Até o ano passado, a gente se preocupava muito com o produto, hoje o produto vai meio que ser commodity, ainda mais se você presta virtualmente. Então, a distribuição perde valor, que agora é online, mas o que ganha valor? Ganha valor a promoção. Na promoção você tem que pensar agora em SEO, você precisa pensar em redes sociais. Há uma mudança nas coisas que as empresas ainda não atentaram para isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa considerar nesses novos planejamentos de marketing daqui para frente. Existe uma marca de moda que foi atacada, não sei se é atacada porque foi visto que ela usava mão de obra escrava, semelhante à escravidão. E minha filha, no shopping, se recusou a entrar na loja. Eu estava procurando roupa para ela. Aí eu fui entrar na loja, ela me segurou e falou, não, você não vai entrar nessa loja que ela usa mão de obra escrava. A minha filha tem 21 anos hoje, na época ela tinha 18 anos, e ela se posicionou e me impediu de comprar na tal da loja. Então, esse posicionamento, ele não é uma ficção, e não é um assunto etéreo, não. Ele existe, a juventude é atenta a isso. Eu fiquei impressionado quando eu vi a força. Eu sabia que nem a gente como homem, né? A gente é prático. A gente entra e vai comprando, não quer, sabe? Eu, pelo menos, então essa questão de uma posição social concreta, ela é muito importante hoje em dia. Faz parte do teu marketing, faz parte de você colocar na tua equação financeira um posicionamento social definido, seja ele qual for. Isso aconteceu comigo, igual a sua filha. Eu comprava dessa marca que você falou e eu deixei de comprar. Então, até mesmo quando amigos meus que queriam, eu cheguei a falar também, olha, essa marca é assim, ela acaba propiciando a mão de obra escrava e também deixaram. Inclusive, aconteceu comigo de empresas de cosméticos, né, que faziam testes em animais, eu deixei também de consumir. Entendeu? Então, isso realmente acontece. Se você fica sabendo dessa questão da empresa, assim como aconteceu comigo com a sua filha, isso é muito real. Mas sabe que tem que ter cuidado com as fake news, né? Porque justamente a briga das fake news é exatamente essa. É o concorrente mal intencionado, joga uma notícia falsa a respeito da empresa e acaba com ela. Não, mas nesse caso não foi fake news não, Cláudio. Eu também fico muito preocupada com relação a isso, ainda mais pelo meu trabalho, né? Então, infelizmente, era verdade. Só para completar o exemplo, e depois que eu consegui, finalmente, ao longo de uma longa jornada, eu comprar o que ela queria, ela ainda me falou assim, tá vendo, pai, te salvei de gastar dinheiro com uma marca escravagista. Aí, meu amigo, vejam bem o que é isso. A minha família é negra, né? E eu nunca passei pelo momento, né,
de discriminação, ou pelo menos aqueles momentos onde ocorreram, eu tive uma maturidade de chegar a ultrapassar. Mas minha filha, ela é nutricionista, né? E ela passou pelo momento, né, de discriminação. Ela estava dentro de uma farmácia em Madureira, né? E ela estava vendo alguns produtos para cabelo. E hoje, a minha família, ela resolveu não usar mais nenhum tipo de produto e o cabelo é o cabelo natural, tá? Esse é o posicionamento. E o segurança, ele chegou até ela e acusou que ela estava furtando na loja. Na verdade, ela não estava furtando, ela estava olhando o produto. Inclusive, ele disse que estava dentro da bolsa dela. Ela não deixou ele olhar a bolsa, ele agarrou ela, queria levá-la para o fundo da loja para fazer uma revista. Ela me ligou, né? E ela saiu, foi para uma loja ao lado, eu cheguei na loja e dali nós estamos com uma ação dessa farmácia, né? Isso daí foi um ponto, né, que para ela foi um ponto muito negativo. Isso aí, até hoje ela fala de como foi pesado para ela essa situação. E dali para frente ela começou a estudar mais e hoje ela vem colocando sempre esses fatos, né? Então hoje a pessoa tem que tomar muito cuidado com relação a isso também, com o que fala, tá? Os termos que eram utilizados, tá? Que são denigre a imagem. Então esse também é um fato muito importante, tá? Então esse é um fato também que eu passei, tá? No caso do Jaime, né? Por exemplo, lugar de fala, eu sou branco, não posso falar nada em relação a ele que é negro, porque só ele sabe o que é ser negro. Então, quando você vê... Você, hoje em dia, é muito criticado quando você se apropria de uma causa que você não representa. Tenha muito cuidado com esse tipo de tentativa também, porque é considerado uma apropriação marqueteira, uma apropriação não devida, porque você não sofre nada de quem realmente representa aquilo, então você não... eles não aceitam que você dê palpite. Então, assuma seu lugar de fala, né? E quando você estiver diante de pessoas que representem aquilo que você quer falar, dê o lugar de fala a elas, como o Jaime tem lugar de fala nas causas negras que ele representa. Então, são duas posições que, empresarialmente, a gente tem que ter muito cuidado. Mantenha seu lugar de fala e, se você tiver que falar de algo que não te represente, puxe quem representa para falar com você, com a sua marca, apoie essa pessoa. Tenha muito cuidado com essas coisas, né? Posicione-se socialmente e seja fiel a essa posição social, né? Essa característica social que você vai defender. E tenha consciência do seu lugar de fala. Isso é e não é, tá? Eu concordo 100% com você que eu não posso falar sobre o sentimento de uma discriminação a negros. Mas eu posso me posicionar como favorável à causa, por exemplo, LGBT, e sou mais do que hetero. Então, uma coisa é você, de fato, não falar, eu sofri discriminação. Eu até posso fazer analogias. Eu, por exemplo, sou judeu, então eu posso falar da discriminação a minorias. Se bem que falar em minoria contra a mulher, por exemplo, é sacanagem. As mulheres são maioria no planeta, né? Falar em minoria contra negro num país como o Brasil também é outra aberração, porque são maioria, na verdade. Então, eles são tratados como minoria, mas não são uma minoria. Então, assim, tem que haver também um cuidado para que esse politicamente correto não corte as nossas asas, né, da gente querer se posicionar com uma coisa que a gente defenda, mesmo que não faça parte dela. Eu não discordo que a gente pode apoiar a causa, não. O que eu estou dizendo é que isso hoje é uma ala radical. E a gente tem que ter cuidado com esse posicionamento também, entendeu? A ala radical do lugar de fala, que não aceita que ninguém intervenha. E considera que se você apoiar e você não tiver representantes lá, eles vão te atacar. É isso que eu estou dizendo. O lugar de fala hoje é uma coisa muito polêmica. É lógico que eu sou contra tudo isso daí. Mas se eu começar a falar, eles vão dizer que eu não tenho lugar de fala e vão me atacar, mesmo eu posicionado a favor deles. Você hoje tem que trazer alguém junto a você
entendeu? E dizendo, ó, eu apoio e eu vou dar lugar de fala para vocês aqui. Aí você vai estar corretamente posicionado, entendeu? E a gente vê também nesses consumidores, nesses clientes, o orgulho de ostentar aquela marca, né, que defende os mesmos princípios, os mesmos valores que ele. Né? A gente vê isso muito em alguns nichos de mercado, pessoal que prefere uma alimentação mais natural ou determinado tipo de roupa, você vê que eles têm prazer em ostentar aquela marca que tem esse alinhamento. Era isso. Muito obrigado pela participação. Nos vemos amanhã às 9h15 para falar sobre tecnologia empresarial.